noite aí, senhores e senhoras. Vamos começar aí abordando mais um tema aí a respeito de legislação ambiental. Essa matéria cai em alguns certames, então vamos lá começar. Antes de mais nada, né? A gente não pode deixar aqui de trazer o nosso lema, os 3 Fs, foco, força e fé. Legislação ambiental brasileira. No Brasil, as leis voltadas para a conservação ambiental começaram a partir de 1981, com a lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente. Posteriormente, novas leis foram promulgadas, vindo a formar um sistema bastante completo de proteção ambiental. A legislação ambiental brasileira, para atingir seus objetivos de preservação, criou direitos e deveres para o cidadão, instrumentos de conservação do meio ambiente, normas de uso dos diversos ecossistemas, normas para disciplinar atividades relacionadas à ecologia e ainda diversos tipos de unidades de conservação. As leis proíbem a caça de animais silvestres, com algumas exceções: a pesca fora de temporada, a comercialização de animais silvestres, a manutenção em cativeiro desses animais por particulares, algumas exceções. Geralmente é o IBAMA, que regulamenta isso. Regulam a extração de madeiras nobres, o corte de árvores nativas, a exploração de minas que possam afetar o meio ambiente, a conservação de uma parte da vegetação nativa nas propriedades particulares e a criação de animais em cativeiro. Aí nós temos o artigo 225 da Constituição, que reza: o artigo dispõe sobre o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelece as incumbências do poder público para garantir a efetividade desse direito. Dentre as incumbências consta a educação ambiental. No parágrafo 1º, no inciso 6º, o conceito, o que seria o conceito? É o conjunto de normas jurídicas que se destinam a disciplinar a atividade humana para torná-la compatível com a proteção do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira, para atingir seus objetivos de preservação, criou direitos e deveres para o cidadão. Aí nós temos a Lei 9.605 de 98, a chamada Lei de Crimes Ambientais, define em seu artigo 60 como crime ambiental passivo de detenção, multa e ambos, cumulativamente a prática de atividades potencialmente poluidoras, sem o devido licenciamento ambiental. Na mesma lei, o artigo 66 trata da punição prevista para o funcionário público que fizer afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental. No Brasil quase não tem erro, pessoal? O Brasil é um país nota 1000. Aqui é as mil maravilhas, No Brasil nós quase não temos corrupção. Instrumentos de conservação do meio ambiente, normas de uso dos diversos ecossistemas, normas para disciplinar atividades relacionadas a ainda diversos tipos de unidades de conservação. Aí o que seria a conservação? É o uso sustentável dos recursos naturais como o solo, a água, as plantas, os animais e os minerais. A conservação inclui também a manutenção das reservas naturais e da fauna autóctona do local. Do local. Enquanto do ponto de vista cultural inclui a preservação dos lugares históricos. Aí depois nós temos da Lei 7.735 de 89, dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e dá outras providências. Aí nós temos aí a imagem, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA. Lei 9.985 de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC.
Unidades de conservação, conjunto de áreas legalmente estabelecidas pelo poder público, que objetivam a preservação do meio ambiente e das condições naturais de certos espaços, territoriais do país. O espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. As unidades de conservação integrantes do SNUC divide-se em dois grupos, com características específicas, a unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em leis. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes características, vocês ignoram, tá? Pelas seguintes categorias de unidade de conservação: 1. Estação ecológica. 2. Reserva biológica. 3. Parque nacional. 4. Monumento natural. 5. Refúgio da vida silvestre. Aí a estação ecológica, que é o inciso 1º. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriados de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto quando o objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e restrições por estes estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Na estação ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de, inciso 1, medidas que visem a restauração de ecossistema modificado, manejo de espécies com o fim de preservação à diversidade biológica, coleta dos componentes dos ecossistemas com finalidade científica, pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a do máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Aí 2. Reserva biológica. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. A reserva biológica é de posse e domínios públicos. Isso aqui pode ser que caia em prova, tá? A reserva biológica é de posse de responsabilidade de quem? Sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriados de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional de acordo com o regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do governo responsável pela administração da unidade e esteja sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Então aqui pode ser que eles também venham com pegadinha, né? A visitação depende de uma prévia autorização do responsável pelo local, e não é, né? É da administração da unidade. Tem diferença, né? Uma coisa é o responsável pelo local e outra coisa é a responsabilidade da administração. Beleza, pessoal? Esse é um breve bizu. Vocês estudem. Quem quer conforto,
carregue o peso. Sucesso aí, os senhores e senhoras. Foco, força e fé.